Hello everyone! O título da aula de hoje são dois na verdade, hein? Temos o imperative case, que é o caso imperativo, no primeiro momento. Logo depois, vamos falar sobre o caso genitivo, genitive case, que é como expressamos a posse em inglês. Então, voltando aqui para o imperative, quando a gente precisa dar uma ordem em inglês, por exemplo, não fume, feche a porta, presta atenção. Em inglês, nós usamos exatamente desta maneira, pegando a ação. Não preciso colocar a pessoa, porque é diferente de quando você fala eu gosto, I like. Aqui não tem quem goste, aqui é feche, abra. Quando eu digo, por exemplo, close the door please, feche a porta, por favor. Você não precisa ter a pessoa, tá vendo? Você já entra direto com a ação, como a gente fala em português mesmo. No caso de pare, stop, stop smoking, pare de fumar. E aqui, na negativa, olha como é que é simples. Eu simplesmente acrescento o do not no início e digo o que não deve ser feito. Dou a minha ordem. Por exemplo, escrever na parede. Eu estou dizendo para não escreva na parede. Ou seja, do not write on the wall. Se fosse para eu dizer justamente para não fechar a porta, do not close the door. Então, pessoal, eu queria aproveitar e reforçar essa questão do please, por favor. A gente está falando em dar uma ordem. Por exemplo, aqui, close the door, fecha a porta. É sempre de bom tom sermos educados e usarmos o por favor. Então, vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, a gente usa isso em português e em inglês esse please é essencial, primordial, tá bom? E eu trouxe aqui então um meme que vocês veem toda hora nas redes sociais, na internet, que é o Keep Calm. Aqui nesse meme a gente tem uma demonstração de como o imperative case, o caso imperativo, é aplicado. Ou seja, ele está presente no nosso dia a dia, se bobear você vê toda hora. E agora você já sabe. Trata-se de um caso de imperativo. Keep calm, mantenha a calma. E, na forma negativa, do not scream, não grite. Tá vendo como a teoria se encaixa na sua vida? Ela está presente na sua vida? E agora, então, vamos passar para o caso genitivo, genitive case, que nada mais é que a posse em inglês. Como expressar a posse? Como dizer que algo é de alguém? A regra geral nós colocamos um apóstrofe e o S junto ao nome, após o nome da pessoa e a coisa. Por exemplo, eu quero dizer que a casa é do Paul. Então eu digo Paul, boto o meu apóstrofe S, Paul's house. O celular é da Maggie. Então Maggie, apóstrofe S, cell phone. E aí eu chamo a atenção para essa grafia de cell phone, que ela pode ser desta maneira, de acordo com o inglês americano, que a gente diz American English, ou pode ser juntinho, sem esse espaço, formando uma palavra apenas, que aí é a grafia comum no inglês britânico, que a gente também se refere a ele como British English, tá bom? Essa é a regra geral. Nós temos também alguns casinhos especiais. Boy, menino. Se eu quero dizer que o livro é do menino, eu uso minha regrinha aqui, boys book, certinho. Mas e quando são 2, 3, plural? A palavra já termina em S. Como é que você vai fazer? Boys, ela já termina em S. Você vai simplesmente colocar o apóstrofe. Não precisa repetir o S aqui. Tudo bem? E tem um caso mais diferente ainda. Esse caso aqui aceita as duas formas. Vamos supor que você tenha um nome próprio. Um sobrenome, nesse caso aqui, Jones.
sobrenome de uma pessoa. E eu quero dizer que o carro é desta pessoa. Então, eu vou me referir a John's car só com o apóstrofe. Ou eu posso dobrar o Szinho e colocar car depois. E agora a gente vai ver o último caso dessa questão do possessivo em inglês, que é o que a gente chama de dupla posse. É quando eu tenho duas pessoas que possuem alguma coisa. Se eu usar desse jeito, eu quero dizer uma coisa. Se eu usar deste aqui de baixo, eu quero dizer outra. Ou seja, se eu tenho uma casa que pertence ao Paul e a Maggie, ou seja, a casa é dos dois, é tanto dele quanto dela, eu só vou usar o meu apóstrofe S no final do segundo nome. Agora, se o Paul tem uma casa e a Maggie tem outra, aí eu vou usar o apóstrofe nos dois, porque eu tenho Paul's and Maggie's house. Entenderam a diferença? Atenção, apóstrofe S depois dos dois é dos dois. Apóstrofe S depois de cada um tem o seu. E é isso. Na aula de hoje, então, a gente visitou essas duas definições em inglês, a do caso imperativo e a do caso genitivo. Até a próxima. See you!